Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo um bom dia, uma boa tarde para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo, compartilhe essa palavra, abençoe, seja abençoado. Envie essa palavra para aquele seu amigo que você sabe que ele está precisando ouvir. Envie para alguém, abençoe, né? Deixa Deus te usar poderosamente nesse dia de hoje. E hoje eu vou deixar para a sua meditação o livro de Jó, capítulo 1, versos 6 até o 12, que tem como título A Virtude, Tentação e Perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Verso 6 fala assim: E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém, amados? Palavra subiere. Agora aqui nós vamos fazer um comentário bíblico em cima da palavra de Deus. Algumas partes desse comentário, né, tem a minha fala e outras não. Outras foi outra pessoa que escreveu esse comentário. Amém? Vamos lá. Que fala assim: Meus irmãos e pregadores, é uma honra para mim partilhar com vocês a palavra de Deus nesse momento. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da restauração de uma família. Depois de tantos ventos fortes e acusações do diabo, né? Vosso inimigo, essa história está registrada em um dos livros poéticos da Bíblia. E eu estou certo que examinar a história dessa família é desafiar o seu coração e o meu coração nessa hora. Capítulo 1, verso 6 do livro de Jó. Este episódio registrado nesse texto retrata a reunião de Deus com os seus filhos, e eu quero crer que aqui são os anjos, e essa reunião acontece nas regiões celestes, e diz a Bíblia que Satanás aparece lá. Não dá muita explicação como ele aparece, mas somos informados que Satanás aparece lá nessa reunião. Curiosamente, Deus quem provoca, perguntando assim para ele: De onde vem, Satanás? Respondeu: De rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, ele está de olho, ele está antenado, está procurando uma brecha para entrar na vida do homem e devorar. E Deus, conhecendo ele, né? Deus conhece cada um de nós, né? Principalmente a estrutura, né, de quem ele fez, de quem ele criou, que foi os seus anjos. Então Deus já sabia com quem estava lidando naquele exato momento. Aí Deus cutuca ele perguntando assim: Observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó.
Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração, desse tempo. Homem íntegro. Íntegro é aquele que você é com a porta trancada, ninguém olhando. Homem reto. Reto é aquele que é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus. Temente a Deus é o princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, né? Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido: ainda bom, esse aí eu não conheço. O pecado no Jardim do Éden, né, trouxe a nós, todos pecaram, né, através do Jardim do Éden, né, porque quando o pecado entrou, né, através do Jardim do Éden, quando o diabo cutucou o homem, foi lá e fez com que ele comesse aquele fruto proibido, né, todos nós fomos afetados através disso. Todos pecaram contra ti. Ou ele poderia ter dito: esse aí eu não coloquei o olho nele ainda. Eu ando meio ocupado, né? Isso aqui é um diálogo de Satanás e Deus, que na Bíblia, no livro de Jó, está falando, né? E o comentarista está relatando a respeito desse diálogo entre Deus e o diabo. Mas Satanás respondeu assim para Deus: também puderas, desse jeito aí qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida desse homem, tu tens cercado a família desse homem com uma grande muralha de proteção. Tudo que esse homem bota a mão, ele prospera. Desse jeito aí, disse o diabo, é muito fácil te adorar. Né? O Satanás estava falando para Deus: tu abençoa Jó, cerca Jó de bênção, é muito fácil. Eu quero ver tu botar ele numa fornalha de fogo para ver se ele vai te adorar. Aí Deus disse: pode botar, porque eu sei quem é Jó, ele vai me adorar. Aqui o diabo ainda falando: qualquer um te adora. Né? Ele está falando que qualquer um adorava a Deus. Ele quis argumentar aqui com Deus que seria fácil adorar a Deus, porque na hora da abundância, né? Quando o homem está bem, quando o homem está bem abastecido. Quero ver ele te adorar na hora da prova, né? Na hora da prova é que se conhece verdadeiros adoradores. E Satanás com isso ensina duas coisas. Primeiro, Satanás insinua a Deus que ninguém adora a Deus porque Deus é bom. E sim apenas pelo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só querem de Deus aquilo que ele tem para oferecer e não pelo seu caráter o adoram. E o diabo disse: toca no que ele tem, então verás se ele não blasfema. Né? O diabo estava sugerindo que Jó só adorava a Deus pelos bens materiais, pela família, pela saúde. Deus permitiu que o diabo tocasse na alma de Jó, fazendo-se advogado de Jó, o próprio Deus. Né? Deus se fez advogado de Jó, porque Deus já conhecia Jó, né? Já conhecia o caráter. Deus conhece o caráter de cada um de nós. Não adianta o diabo querer manchar a sua reputação, porque quem te conhece foi quem te criou, e quem te criou é o dono de toda a sabedoria, é o dono de todas as coisas. Satanás é um ser ilimitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir onde a coleira de Deus o permite ir. Porque Deus é importante frisar isso, porque vocês se lembram que na década de 90 houve uma explosão de
literatura de batalha espiritual aqui no Brasil, a maioria dessa literatura tinha uma visão humana ou maniqueísta, né? A palavra maniqueísta é bem e mal, é uma doutrina religiosa. Em outras palavras, era a tensão entre o bem e o mal, a luz e as trevas, a verdade e a mentira, Deus e o diabo, passando a ideia que o diabo era uma espécie de páreo para Deus. Ninguém é páreo para Deus, ou seja, ninguém pode medir força com Deus, né? Então as pessoas estavam passando uma ideia errada a respeito disso, né? Botando Deus contra o diabo e o diabo contra Deus. A gente sabe que o diabo não é nada para Deus, porque se Deus quiser destruir ele agora, Deus destrói. Mas Deus só faz tudo conforme a hora e o momento certo, conforme a sua palavra, né? Deus vai exterminar o diabo na hora certa, no momento certo, conforme a sua palavra diz. Deixa eu dizer algo, o diabo não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Não existe páreo para Deus. A palavra páreo significa disputa, competição. Não existe, a gente sabe que Deus é soberano, ele está acima de tudo e de todos. Então não tem como medir força com Deus, isso aí é coisa de homem, né? Teorias de homem. Não existe páreo para Deus. O seu Deus manda no céu, o seu Deus manda na terra, o seu Deus manda no inferno. Quem tem a chave da morte? Aleluia. Quem tem a chave da morte no inferno não é Satanás. Quem tem a chave da morte no inferno é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Para isso ele venceu na cruz do Calvário e recebeu poder mais e mais no céu e na terra, né? Glória a Deus. Deus tem todo o poder mesmo antes de toda a criação. Ele já é Deus e já é soberano. Então, Jesus veio e pagou um alto preço para que eu e você fosse resgatada do pecado, fosse livre do pecado, né? Jesus pagou o preço, né? Então, Jesus, ele tem todo o poder sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o diabo. O diabo só faz aquilo que Deus quer, na verdade. Ele só vai até onde Deus manda. Com a permissão divina, Satanás sai dali para provocar um verdadeiro terremoto na vida pessoal de Jó. Capítulo 1, verso 3 diz que Jó era um homem muito rico daquela época, né? Cai por terra o tabu que só vai para o céu pobres, miseráveis. Não, rico arrependido também vai para o céu. Isso nós podemos observar na vida de Jó. Servo de Deus, não é pecado ser rico. O pecado é o dinheiro ser senhor da sua vida, né? Mandar em você, dominar você. Esse mal a Bíblia chama de mamon. Mamon é um diabo, né? Ele é quem escraviza o homem sem Deus. O pecado é ter o dinheiro entronizado no coração. Ele está falando aqui que o pecado não é você ter as coisas materiais. Não é pecado você ser um homem rico, conseguir tudo honestamente. Deus aprova esse tipo de coisa. O pecado é o diabo, é o dinheiro ser senhor da sua vida, é quem manda em você. Você obedece a ele mais do que a Deus. Então isso está errado. Quando o dinheiro passa a ser senhor da sua vida, aí você passa a ser escravo dele, né? Isso aí está errado. Deus não criou o homem com esse intuito, com esse objetivo. Deus criou o homem para ser livre, para adorar o único e verdadeiro Deus, que é Ele, o Senhor dos Exércitos. Agora, esse homem rico de sua geração vai à falência, perde tudo que possui aqui na terra. Só não perde a fé em Deus, que é o principal, e tudo isso aconteceu na vida de Jó, não em um mês, em um ano, em uma semana, mas sim
num único dia, né? Jó perdeu tudo em um único dia. Já pensou se Jó não fosse um homem, que ele tivesse a fé alicerçada em Deus? Ele iria se matar, ele iria perder a cabeça, dar um tiro na cabeça. Tem gente que perde a vida por muito menos que isso, né? Jó não, Jó era um homem que estava centrado, concentrado nas coisas de Deus. A gente conhece pessoas que por bem menos, por isso tira a vida, se suicida, dá um tiro na cabeça, igual eu falei. Mas Jó aqui fez diferente, adorou a Deus, mostrando que Jesus é o mais importante tesouro da sua vida, de fato. Dinheiro não tem amálgama. Essa palavra que eu achei muito bonita, essa palavra amálgama, né? Eu aprendi ela esses dias na escola dominical e agora eu estou usando ela aqui, nesse texto bíblico. Amálgama significa misturar, né? Está falando aqui, dinheiro não tem como se misturar, não tem como se unir a nós, se misturar em nós, é separado. Dinheiro não tem liga, dinheiro não vai unir família, dinheiro separa a família. Agora notem você que Jó tem 10 filhos e a Bíblia diz que Jó, no capítulo 1, verso 2, a família de Jó era unida, celebravam juntos, e cuja família é unida dessa forma, vocês podem saber que existe, quando a família é unida dessa forma, vocês podem saber que existe alguém orando e pagando o preço, né? Ensinando, dialogando com eles, apesar da vida ocupada e corrida que Jó tinha, né? De propriedades, de sair para um lado e para o outro, mas ele dava prioridade para a salvação e para a santificação deles, né? Tirar um tempo para ensinar aos nossos filhos, dedicar um tempo da nossa vida para ensinar, para mostrar o caminho que nossos filhos têm que andar. A Bíblia diz que isso é muito importante e é necessário. E Jó fazia isso, segundo o comentarista, segundo o escritor, Jó fazia isso com seus filhos. Ele tirava um tempo para ensinar, para mostrar o que era certo e o que é errado. A gente tem que ensinar, porque filho é herança, filho é um presente de Deus. E se a gente não cuidar bem desse presente, como é que vai ser o futuro desse homem, dessa mulher de Deus, o futuro dessa criança, que futuramente será um homem ou uma mulher de Deus? Será a ruína, será um caos, porque aquilo que eu e você não quer tomar de conta, Satanás quer, não tem problema. Aquilo que eu e você acha difícil, acha pesado, acha complicado, o diabo quer, porque o diabo sabe o que é que esse homem, essa mulher vai ser na mão dele, né? Vai ser um instrumento para ele usar para as coisas do mal. Então a gente tem que ensinar o caminho que a nossa família, nosso tesouro, a nossa propriedade aqui na terra, a nossa família, o nosso bem maior aqui na terra, a nossa família. A gente tem que ensinar todos os dias, ensinar mostrando através da palavra de Deus e ensinar através do nosso testemunho no dia a dia, né? É isso que a Bíblia nos ensina. Agora diz a Bíblia que depois do colapso financeiro, no mesmo dia dessa tragédia, Jó recebeu a mais amarga notícia. Seus filhos morrem num único acidente. Você já imaginou que isso, né, o que isso provocou em Jó? A dor que esse homem sentiu foi provocado no extremo. A dor que ele sentiu foi grande. Quando alguém perde um filho, uma mãe, um pai perde um filho, já é uma dor muito grande, né? Então Deus, ele provou Jó no extremo. Deus, ele pode provar eu e você também no extremo, e a gente tem que estar preparado. No caso de Jó, ele estava preparado, a fé dele estava alicerçada em Deus, né? A fé de Jó estava alicerçada por Deus, então é por isso que ele conseguiu passar por todas essas provações e ser aprovado, que é o mais importante, né? Ele passou e foi aprovado.
E ali ele já saiu um novo homem, ele saiu com um novo pensamento, ele amadureceu, né? Toda provação traz maturidade espiritual para a nossa vida, traz um ensinamento poderoso. Disso a gente pode ter certeza. Como é que ele recomeça a sua vida, se ergue de novo? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família, né? Depois dessa dolorosa notícia, ele rasga o seu manto, ele se prostra, ele se joga no pó, joga o pó sobre a cabeça dele, ele adora a Deus e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem até uma música em cima dessa palavra, né? Aí fala: ele derrota a segunda tese de Satanás e ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ama a Deus não pelo que Deus dá, mas pelo aquilo que ele é em sua essência, né? Mas aí vem Satanás de novo no capítulo 2. Então aqui está mostrando que a gente tem que amar a Deus não pelo aquilo que Deus nos dá, mas pelo aquilo que Deus é, a sua essência. Deus é nobre, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é tremendo, Deus é formoso, Deus ele é justo, Deus ele é reto, Deus ele é perfeito, Deus ele é misericordioso, Deus ele é santo, Deus ele prova a quem ele ama, né? Ele provou Jó, né? Mostrando para Satanás, né? Que o coração de Jó não estava nas coisas que ele tinha, nas coisas terrenas, mas o coração de Jó, por mais rico e poderoso que ele fosse na época, o homem da época mais rico e poderoso, né? O homem terreno e poderoso, o coração dele não estava naquelas coisas materiais, naquelas coisas do cotidiano, naquilo que ele tinha, o tesouro, não. O tesouro de Jó era Deus. Por isso que Deus o aprovou, por isso que Jó conseguiu vencer, permanecer de pé diante de tanta dor, diante de tanta angústia, né? Diante de tantas perdas que ele teve, ele não perdeu o principal, que foi a fé em Deus. Ele se manteve firme e reto diante de toda tribulação. E é assim que nós devemos ter esse posicionamento. É um posicionamento de um homem e de uma mulher de Deus, verdadeiramente, que é a igreja que nós temos que ter nos dias atuais que a gente está vivendo. Se naquele dia que ele viveu, na cidade onde ele vivia, que era corrompida, era uma cidade corrompida, idólatra, que vivia de qualquer jeito, a qualquer modo, seus passos eram errados, e Jó era o único homem que tinha reta lei aos olhos de Deus, e ele conseguiu vencer, superar. Isso nos mostra que aonde a gente estiver, aonde Deus nos colocar, assim como Daniel foi colocado no Egito, na Babilônia, mas ele foi luz. Aonde Deus nos colocar, nós devemos ser luz. Nós devemos fazer a diferença, nós devemos brilhar, dar exemplo, dar bom testemunho. No capítulo 2 do livro de Jó, diz a Bíblia que é Deus que provoca conversa, perguntando assim para ele: de onde vem, Satanás? Respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda. Estou fazendo o que eu sempre fiz. Observar os homens, estou procurando uma brecha, estou ligado. Sabe o que diz para ele, Jó? Sabe o que diz para ele, Jó? Me ama, embora eu feche as portas para ele. Seu amor é verdadeiro. Ele está falando aqui que Jó, em meio a toda essa luta, em meio a todas essas tribulações, né? Jó falou para Deus, superando e passando pela adversidade. Jó falou para Deus que o amava, né? Jó falou para ele que o seu amor era verdadeiro por mim. Deus fala para Satanás que suas
teses são falsas, né? Aqui era um argumento entre Deus e o diabo e Deus, o diabo sempre querendo medir força com Deus, né? A gente sabe que não tem nem lógica um ser limitado, um ser fraco, um ser que é governado por Deus, querer medir força com Deus. A gente sabe que as teses do diabo para o grande eu sou, o grande juiz, né? O grande autor, o grande Deus é fraca, não é nada, né? Aí o diabo entra com a terceira tese e diz: pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. Toque-lhe nos ossos, toca-lhe na carne e verás, senão blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, Deus constituiu-se advogado dele outra vez. Deus diz: pode tocar na carne dele, pode tocar nos ossos dele, só não pode tirar a vida dele. E isso prova mais uma vez que Deus está no controle de tudo. Diz a Bíblia que Satanás sai dali e coloca uma doença maligna em Jó. Esse homem parece um aborto vivo, uma chaga aberta. O seu corpo vai ficando mal cheiroso, porque bolhas cheias de pus vai arrebentando e a pele dele fica necrosada, enecrecida. E diz a Bíblia que esse homem não consegue mais dormir, não consegue mais comer, porque a dor é tão cruel que esse homem não tem nem sossego. Eita, quando o diabo pega alguém para maltratar, para você ver que Satanás ele não tem pena, né? Com a permissão de Deus, Satanás foi e fez um regaço desse na vida de Jó. Agora, você já pensou se Jó fosse um homem comum? Fosse um homem natural, que não tivesse Deus como prioridade na sua vida, como Senhor da sua vida? Ele não suportaria nem um dia a prova de Jó, né? E segundo os estudiosos, essa prova de Jó foi anos, foi dias e dias, meses. Então Jó suportou tudo isso porque Deus é quem estava sustentando ele. Isso mostra que é Deus que sustenta a nossa vida. Deus é quem sustenta a tua vida, meu irmão, minha irmã, para tu aguentar as provações, as lutas, as dores, né? Tem gente que liga para mim e diz: eu estou passando uma prova de Jó. Teve uma irmã que ligou para mim e falou isso. Eu achei um absurdo, porque se ela soubesse o que era a prova de Jó, ela não diria aquilo que ela falou. A prova de Jó, por mais alta, por mais dura, por mais difícil que seja a prova que eu e você passa, não chega à prova que esse homem passou. A prova de Jó, né? Creio eu que foi uma das maiores provas que um homem na Bíblia passou, né? Primeiro foi a prova de Jó, que eu acho que foi uma das maiores provas. Depois da prova de Jó, a gente sabe que foi a de Cristo. Primeiro foi a prova de Cristo, né? A prova de Cristo, de Jesus como homem. A prova de Jesus como homem foi a maior de todas. A maior de todas as provações foi a cruz do Calvário, a humilhação, o sacrifício, a renúncia, tudo que Jesus passou ali como homem, né? Eu estou falando, né? Como Deus também, mas como homem, Jesus ele se renunciou ao extremo, ele se fez servo para agradar o Pai Celestial. Então, como homem, a maior prova na Bíblia foi a de Jesus. Depois, creio eu, que foi a de Jó. Isso, é isso mesmo. Aí aqui fala, ele vai ficando magro, ele vai para o lixo e pega um caco de telha e começa a se coçar com a pele apodrecida. As pessoas que passam perto dele sentem nojo, cospe, as pessoas não toleram ficar perto dele. Jó estava irreconhecível. O diabo, quando ele pega a vida do homem, né, ele faz isso.
né? Aqui foi uma provação, a gente pode observar. Mas no caso, quando o diabo pega a vida do homem que não tem Deus, ou quando o diabo pega a vida do homem que se afasta de Deus, o diabo deixa essa pessoa transfigurada. O diabo muda a figura humana, deixa o homem irreconhecível. É assim que Satanás quer fazer na vida do homem e da mulher que não aceita Deus como o Senhor da sua vida. Então, quando o homem não aceita Jesus como o Senhor da sua vida, Satanás passa a ser o seu Senhor. E Satanás deixa essas pessoas escravizadas, essas pessoas se tornam irreconhecível. Você pode olhar para uma figura de um homem antes de Deus e depois de Deus, né? Sempre tem um testemunho que as pessoas, quando se convertem, que saem do mundo, elas mostram o antes e o depois. É irreconhecível. Você bota um perto do outro e você vê que aquela pessoa está escravizada, está amarrada espiritualmente por correntes e prisões espirituais. Um pai de santo, um bruxo, um macumbeiro, quando ele está escravizado no poder do inimigo, ele faz coisas, né, que o homem natural não faz jamais. Ele só faz porque ele está escravizado pelo poder do inimigo. Comer defunto, beber sangue, matar, roubar, destruir. Isso é feitos do diabo, são obras do inimigo. E o inimigo usa os seus para fazer o mesmo. Aquilo que o inimigo ele faz com que as pessoas façam também, ficando parecido com ele, né? E aqui no caso de Jó, foi o que o diabo fez, destruiu a imagem de Jó. Mas Jó, o que tinha dentro dele era o que sustentava ele, era a fé, a presença de Deus. O que mantém eu e você de pé é a presença de Deus. O diabo destruiu a matéria de Jó, destruiu ele por fora, porque ele por dentro estava com uma brasa viva de fogo tirada do altar. Ele estava de pé, o seu altar estava de pé, a sua vida espiritual estava de pé na presença do Senhor, ele estava confiando no Senhor. E a Bíblia diz que Jó só conhecia Deus de ouvir falar, hein? A gente vai ver aqui que no decorrer dessa história, Jó passou a conhecer Deus de perto, depois dessa grande experiência que ele teve na sua vida. Então, muitas das vezes é necessário acontecer algo na nossa vida, né? Deus chacoalhar, acontecer algo sobrenatural na nossa vida para que a gente venha despertar o nosso homem, a nossa mulher espiritual, para que a gente venha despertar a nossa vida espiritual e passar a ter mais e mais comunhão com Deus, conhecer Deus de perto. Aí aqui fala, e a sua mulher, diante de tanta dor, diz, ainda conserva a tua integridade, Jó? Amaldiçoa Deus e morre. Deus não é digno de ser adorado em tamanho sofrimento, diz o capítulo 2, verso 10, que Jó disse para ela, assim, tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberemos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus nos seus lábios. E derrota a terceira tese de Satanás e prova que ama mais a Deus do que a ele mesmo. Glória a Deus por isso. Os 3 amigos de Jó ficaram 7 dias chorando, depois calados, diante de tanta dor, sofrimento e angústia na vida de Jó. Mas depois de 7 dias abriram a boca e começaram a acusá-lo de adúltero. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco, falaram que Jó matou os 10 filhos dele por causa da sua loucura. Falaram para Jó que ele só ficou rico porque eles roubou os órfãos e as viúvas. Eles massacraram Jó e eles cravejaram Jó com as setas mais venenosas, com as críticas mais desumanas. Não bastasse a situação que ele encontrava ainda. Então é assim, quando a gente está passando uma luta, ele está falando aqui,
Existem pessoas que se diz ser de Deus, mas deixam ser usada pelo diabo na hora onde deveriam mais nos ajudar, né? Essas pessoas deixam ser levadas pelo diabo, assim como Pedro deixou momentaneamente a sua boca ser usada pelo diabo e falou aquilo que ele falou para Jesus, né? Falando para Jesus não ir para a cruz do Calvário, né? Sabendo ele que a cruz do Calvário seria para resgate da sua própria vida, né? Então aqui nos mostra que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com as amizades, né? Nem toda amizade que aparece na nossa vida, no nosso caminho, é de Deus. A gente tem que separar, tem que ter cuidado. E Deus afasta, Deus tira da nossa vida. Quando a amizade não é de Deus, o Senhor arranca da nossa vida. Aqui esses amigos de Jó passaram 7 dias calados, vendo o sofrimento dele. Mas quando abriu a boca, em vez de dar uma palavra de ânimo, de força, para reerguer, para levantar ele, deixou que o diabo usasse as suas teses, os seus argumentos, as suas óticas humanas, a sua teologia humana, né? Não de Deus, mas humana, para que fosse argumentar com Jó e para que fosse acusar Jó, né? Então isso aí a gente vê que está errado. Já não bastasse o que Jó estava passando, já era difícil, já era um sofrimento terrível, ainda teve que levar mais esse peso, ainda teve que conduzir, carregar mais esse peso nas suas costas dessa acusação. Então, me faz lembrar aqui o testemunho de uma irmã, né? Que quando ela se desviou da presença do Senhor, né? Ela se desviou da presença do Senhor porque ela caiu com a pessoa. O testemunho dessa irmã, ela fala que caiu. Hoje em dia ela é uma pastora, ela tem muitas igrejas, ela está até fora do Brasil, essa irmã. Então essa irmã falou que caiu com um homem lá e ela se escondeu numa caverna, se escondeu num buraco. E muitos que se diziam ser servos de Deus passavam por ela atirando pedra, lhe acusando. Em vez de estender uma mão amiga, uma mão para lhe ajudar, para lhe erguer, colocar de pé, atirava pedra nela. Esse não é o papel da igreja, esse não é o papel do verdadeiro cristão. Quando a gente vê alguém caído, Deus não constitui você, não levantou você para você pisar em ninguém, para você terminar de derrubar aquele teu irmão, tua irmã, não. Deus te levantou e me levantou para a gente ajudar as pessoas, porque o papel de acusador já tem quem faça, é de Satanás. Esse papel não é meu nem seu, esse papel não é nosso, não é para o homem. Deus criou o homem para lhe adorar, Deus criou o homem para proclamar, para pelejar pela sua obra, para anunciar as boas novas, a mensagem do Evangelho. É isso que a gente tem que fazer, pregar a palavra de Deus e nada mais. O restante, quem vai fazer, quem vai conduzir, quem vai convencer o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus, né? Enquanto o diabo acusa, o Espírito Santo convence. É isso que Deus está mostrando aqui na sua palavra. Aqui fala que Jó teve que enfrentar essas acusações absurdas. Eles passaram Jó debaixo de um rolo compressor. Sabe o que Jó fez? Se defendeu. Jó se defendeu o mesmo que eu e você faríamos. Jó lançou os seus 16. Jó lançou aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que, meu Deus, que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos, né, ou secos de leite, para que eu morresse de fome? Porque o Senhor não me mata de uma vez, né? Aqui está falando que muitas das vezes, quando a gente está passando provação, a gente murmura e começa a fazer os porquês, levar os porquês para Deus, perguntando para Deus. A Bíblia diz que por tudo dai graça.
Então, se você está passando por essa provação e está difícil, glorifica o Senhor, dai graça que você vai passar por ela mais rápido. Você vai sair dela mais rápido quando você começar, em vez de murmurar, glorificar a Deus. Porque quando a gente está murmurando, a gente está fazendo aquilo que o diabo quer, né? A gente está agradando ao diabo. Agora, quando a gente está glorificando a Deus diante de uma provação, aí a gente está agradando o nosso Pai Celestial, né? Aqui fala, ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio absoluto. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal em seu favor. O pior que sofrer sofrer sem explicação, sem saber o porquê. O silêncio de Deus grita mais alto em nosso ouvido, né? Ou em nosso coração do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Jó perdeu tudo. Jó estava sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida do ser humano que havia. A primeira área financeira. Um homem rico foi à falência. Vocês todos sabem disso. Uma pessoa que não teve nada, que passou sempre dificuldade, que passou por uma magrela na vida financeira, passa as crises com mais firmeza. Mas um indivíduo que sempre viveu no berço de ouro, né? Como Jó, que perdeu tudo o que tem do dia para a noite, ele podia se desesperar, né? Ele se desespera. Ele está falando aqui do homem rico que perde tudo do dia para a noite. O que é que ele vai fazer? Ele vai se desesperar. Mas Jó não. Jó se manteve tranquilo. Deus está no comando, né? Deus está acima de tudo e de todos, né? A segunda crise, a área da saúde. Meus irmãos, aquele homem saudável agora passa a ser uma carcaça humana, cheia de chagas vivas, bolhas de pus, né? Eita, foi terrível as provas de Jó. Ele passou provação, Deus mostrando, né? Deus aqui estava mostrando para Satanás que ainda existe homens e mulheres verdadeiramente compromissado com a sua palavra, compromissado com o seu evangelho, com o evangelho do Senhor, né? Que venha o que vier, não vai largar a mão de Deus. Não devemos largar a mão de Deus por qualquer coisa, por qualquer vento, por qualquer provação, por qualquer palavra, por qualquer desavença. Não devemos largar a palavra de Deus. Ela tem que ser prioridade, ela tem que se manter como uma chama viva dentro do nosso coração. A terceira crise, o casamento, na hora que ele mais precisava da companhia, da ajuda, da presença, do consolo da mulher dele, ela disse assim: morre, homem, morre, mas morre logo. Já pensou se Jó não fosse um homem de Deus? Ele já tinha desistido dessa mulher, né? Na hora que a gente mais precisa, a gente não pode contar com um companheiro ou com uma companheira, fica difícil. Então, nessas horas a gente tem que contar só com Deus mesmo, porque até os amigos falhou com nós. Isso nos mostra que verdadeiramente a gente só pode contar com Deus. Tudo falha, tudo perece, tudo passa, mas o Senhor permanece, o Senhor é eterno. É só com Ele que a gente pode contar e confiar nas horas mais difíceis da nossa vida. Que de fato Ele não vai dizer um não, mas Ele vai dizer um sim. Ele vai estar sempre ali, pronto para nos ajudar. A quarta área da crise de Jó
som com os filhos, meus irmãos. Não é natural pai e mãe enterrar filhos. O certo é eles enterrar os pais, né? Ele está falando aqui que não é normal, né? Um pai enterrar um filho tão jovem, uma filha tão jovem. O certo é os pais esperam envelhecer e morrer para que seus filhos o enterrem, né? Mas quando isso acontece é porque algo saiu do controle, algo aconteceu de anormal. É isso que ele quer dizer. Mas tudo só acontece com permissão de Deus, né? Porque a gente sabe que quem está no controle é o Senhor. A quinta área é a das amizades. Aquele que deveriam ser um dos bálsamos, tornou-se vinagres, tornou-se amargos. Em vez de consolar, veio acusá-lo. Esse é o papel do diabo, não do homem, né? Igual eu falei. Mas quando o ser humano chega nesse estágio, no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima. De onde vem o seu socorro? Vem do Senhor. E é para cima. Jó olhou, ele arranca do peito um brado de esperança nesse mar de sofrimento e diz: mais uma, glória, mais uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor, acabou tudo, mas a fé está viva, acabou tudo, mas Deus está no trono, acabou tudo, mas Deus pode trazer esperança para a minha família. Então aqui está falando que a esperança do crente, do servo, do homem de Deus nunca morre, porque a nossa esperança é viva, a nossa esperança é Jesus, então é nele que a gente tem que confiar plenamente, né? E a respeito da acusação que aqui está falando, esse não é o papel do homem, né? Por quê? Porque o papel do homem é se parecer com Cristo. Então nós temos que seguir os passos de Jesus. Se o papel nosso é se parecer com Jesus, nós temos que fazer o que ele faz. Esse é o papel do diabo, né? O diabo é acusador, então deixa ele fazer aquilo que é da sua espécie, da sua natureza mal, ruim. Quando Jó dá esse brado de esperança, Deus rompe o silêncio e Deus começa a falar. Mas, curiosamente, quando Deus rompe o silêncio e começa a falar, Deus não rompe nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Ao contrário, Deus faz 70 perguntas para Jó, todas retóricas. A palavra retórica significa arte de eloquência, falar bem, artificial, arte de bem argumentar. Perguntas retóricas são perguntas que não têm resposta, né? Só quem dá a resposta é o próprio Deus dessas perguntas. E Deus começa a perguntar para Jó, sem chances de respostas. E como se Deus abrisse as cortinas dos céus e despejasse uma grande proporção de torrentes das suas glórias do céu, conhecimentos da sua majestade sobre Jó, e fosse revelando para Jó quão magnífico e quão poderoso ele é. E Deus pergunta para Jó assim: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Né? Responde, Jó, responde essa. Responde essa aqui também, ó. Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as ondas do mar? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento? Ô Jó, me explica como é que eu formo a geada? E Deus vai se revelando para Jó. Foi se mostrando para Jó. E Jó foi se encolhendo para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida.
Verdade essas que eu quero compartilhar com você e você ser completamente impactado por essas palavras vivas do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 42, verso 1, a vida de Jó muda quando ele reconhece a Deus como Senhor e orou por seus amigos, né? Então, depois desse diálogo que Deus teve com Jó, né? Jó reconheceu que ele era nada, né? Por mais justo que ele fosse, por mais reto que ele fosse, por mais temente que ele fosse diante da glória de Deus, ele era nada. Ele estava em falta ainda. Ele era pó e cinza. Por isso que ele começou a se diminuir. Diante de Deus a gente tem que se diminuir, se diminuir, se diminuir. Aí Deus vai crescendo em nós. Deus vai aparecendo quando a gente começa a reconhecer que a gente é pó e cinza, que a gente é nada. Que tudo que nós temos e somos foi Deus que deu, foi Deus que fez. A Bíblia diz que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, né? Aí Jó, quando ele começou a orar pelos amigos dele, aí Deus mudou a situação dele completamente. Deus restaurou ele na parte espiritual e na parte física e na parte financeira. Aqui a gente pode ver que fala assim, no capítulo 42, verso 1, a vida de Jó muda quando ele começou a reconhecer Deus como Senhor e Salvador da sua vida e orou pelos seus amigos. Nós, homens, somos tão fracos que quando a velhice chega, não temos como pará-la, né? A velhice chega e a gente, apesar de toda a ciência, de toda a tecnologia, de toda a argumentação do homem que ele sabe, que ele faz, né? Ele não consegue parar a velhice. Por que ele não para a velhice? O processo de envelhecimento. Só Deus tem esse poder. Por mais plásticas e plásticas que o homem faça, ele não vai parar o estado natural da velhice, né? Porque isso é a natureza humana. Deus fez assim, né? Deus fez assim, Deus quis assim. Então vai acontecer. Então, para que mexer naquilo que Deus já determinou que seria daquele jeito, que seria dessa forma, né? Não tem como você mexer na sua velhice, querer ficar mais novo, querer ficar mais jovem. Fica por um período de tempo, mas depois a velhice vem. E às vezes ela vem com força e envelhece mesmo, não tem para onde correr. Os cabelos ficam brancos, a pele vai perdendo a elasticidade. Então é natural, isso é o processo natural da vida. A gente tem que aceitar que a vontade de Deus, por mais diferente que seja da nossa, ela sempre vai ser e será melhor. Os livros mais publicados no Brasil e no mundo não falam a verdade quando diz que você pode ficar rico. A Bíblia diz que devemos ter cuidado com esse tipo de coisa, por causa do nosso coração, né? Então aqui ele está falando que os 2 livros mais publicados no mundo fala sobre riqueza e sobre autoajuda. Agora nós vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito disso. Fala assim, a Bíblia diz que devemos ter cuidado com esse tipo de coisa. E o segundo livro mais vendido é o de autoajuda, que diz que você é forte, que você tem a força, há poder nas suas palavras, você é um gigante, basta fazer cócegas no seu interior, que se levantará daí um gigante. Isso é mentira, pois a Bíblia diz exatamente ao contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas nós somos muito fracos. Exemplo, nós nas limitações físicas, a gente querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no rosto indisfarçáveis. As mulheres usam cosmético que ajudam
bastante, mas nada, nem ninguém aqui na terra pode vencer o tempo, né? A Bíblia que diz, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela está acima de nós, ela é a verdade absoluta. Não tem como ir contra a palavra de Deus. Todo homem, toda mulher, todo ser humano que vai contra a palavra de Deus, assim como Satanás, perece. Ele foi jogado de cima a baixo, porque ele foi contra a verdade de Deus, ele foi contra Deus, né? Contra a palavra de Deus, então ele foi jogado por terra. É isso que a Bíblia nos ensina. A gente tem que se render à palavra de Deus. Creia. Por mais que você não entenda a palavra de Deus, creia a si mesmo. Por mais que você não conheça a palavra de Deus, creia a si mesmo. Peça alguém para te ensinar. Convida o Espírito Santo, que ele vai te ajudar nessa missão. Vá para a igreja, vá para uma escola dominical. Peça a um homem de Deus para te ajudar, que você vai conhecer um pouco da sua palavra. Aí aqui fala, mas chega uma hora que as pernas ficam bamba, os joelhos tropicam, ficam mole, né? Os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo, né? Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais. Meus irmãos, quantos de nós já não se desesperaram nas noites mais escuras da alma, dizendo, Deus, eu não aguento mais. Também temos fraquezas morais. Quanto de nós já falamos para Deus com lágrimas nos olhos, dizendo, Deus, eu não quero mais cometer esse erro. E volta a cometer de novo, ele está falando. E de novo não, Senhor. E você chora, você promete, você pede, daqui a pouco você está cometendo o mesmo erro. Não é que para você faltou sinceridade. Não, faltou para você foi poder de Deus. Nós temos também fraquezas espirituais. A Bíblia diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço, né? Paulo falou isso, o bem que eu quero eu não faço, mas sim o mal. O mal que eu não quero, esse eu faço. Nós somos fracos e isso é o que nos faz ser mais e mais dependentes de Deus. Louvado seja Deus, pois Ele aperfeiçoa o seu poder em nossas fraquezas. Daniel capítulo 11, verso 32 diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e ativo. Quando o profeta Isaías estava pensando sobre a grandeza de Deus, ele diz, o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Oceano Pacífico e quão grande é o seu poder no Atlântico, né? Deus mede esses oceanos, esses mares com a palma da mão, ele está falando aqui, porque Deus é tremendo, é poderoso, irmão. No Índico, no Mediterrâneo, ele diz, o meu Deus é aquele que pesa o pó da terra, pesa o pó da montanha em balanças de precisão. O meu Deus é aquele que mede o céu a palmos. Ele diz, o meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando os chamas de nenhuma delas venha faltar. O meu Deus é aquele que olha para as grandes nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e as considera todas como um pingo que cai num balde, como um pó na balança de precisão, né? Nós não somos nada, é verdade, diante do Senhor. E Deus conhece cada estrela que Ele criou e Ele chama cada uma pelo seu nome, né? Aqui fala como nada, né?
Aqui fala que nós somos como nada, um vácuo, como menos que nada, pois este é o seu Deus, né? Nós somos diante de Deus, ele está falando aqui como nada. Diante desse Deus nós se apresentamos como nada, porque ele é tudo, ele é o Todo-Poderoso. Há mais estrela do que grão de areia, e Deus conhece cada uma delas pelo nome. A ciência descobriu através do Dr. John Wilson, um dos maiores catedrático da Universidade de Harvard, é um nome aqui bem difícil, uma das maiores autoridades da anfitologia do mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. Se não for assim, havia um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Tá vendo? A ciência descobriu tudo isso através da sabedoria que Deus deu, né? Deus capacitou cada um deles para ele descobrir, né? A ciência descobre tudo o que ela descobre com permissão de Deus. Deus é o dono de toda a sabedoria e ele dá a quem quer. Deus dá a sabedoria, a medicina dos homens também. Histórias que diz, agora nós vamos ler uma história que fala assim: um pai caminhava na rua com seu filho de 4 anos. Você, pai, sabe disso. Criança faz cada pergunta. Aí o menino pergunta para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou. Não tinha resposta para o menino de 4 anos. Continuou caminhando, cabisbaixo, pensativo. Daqui a pouco ele escuta os roncos das turbinas vindas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. E ele diz: olha para cima, tá vendo aquele avião? Ele diz: tô vendo, papai. E ele perguntou: qual é o tamanho daquele avião, filho? Estava muito longe, né? Muito longe. E ele disse: muito pequeno, ele é muito pequeno. Ele pegou o menino pelo braço e levou no aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros no pátio. E ele disse: você está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Esse é grande, papai. Esse é muito grande. Pois bem, filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos, né? Ele quis falar aqui: mas, meu filho, mas aí quando a gente está perto de Deus, os nossos problemas se tornam nada, é verdade, né? Diante de Deus, os nossos problemas, quando a gente coloca, se torna nada. Agora que nós vamos ler, né, depois desse comentário bíblico e dessa palavra maravilhosa, eu vou falar aqui uma palavra rápida no livro de Jó, que fala assim, no livro de 1 Jó, verso 6. E num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Aqui está falando no livro de Jó que os anjos do Senhor foram se apresentar diante de Deus. O porquê, eu não sei, o motivo a Bíblia não fala. Mas a gente pode entender que todos os dias os anjos do Senhor se apresentam diante do Senhor, né? Para fazer o quê? Para falar algo, para lhe apresentar algo, para lhe mostrar algo, para cumprir com a missão que Deus coloca, né, nas suas mãos para que Ele cumpra. Do mesmo jeito que a gente obedece aqui às nossas autoridades aqui na terra, também nós devemos obedecer ao Senhor, né?
E aqui Satanás, como ele é atrevido e enxerido, ele se meteu no meio dos anjos, que ali não era mais o lugar dele, né? A partir do momento que ele foi destituído, que ele foi deixado de lado, que ele foi lançado fora daquele ambiente, daquele lugar, ele foi expulso daquele lugar, ele não pertencia mais àquele lugar. Mas é assim, o diabo ele é enxerido, ele se mete nas conversas, ele se mete nos assuntos onde não foi chamado. Então ele entrou no meio dos anjos. Para quê? Para curiar. O diabo é curioso. Curiar as conversas de Deus, o que Deus havia fazendo ali, né? O que Deus estava planejando para fazer ao contrário. E Satanás é desse jeito, ele nos observa. Ele observa o que Deus está fazendo na nossa vida. Ele observa o que Deus tem com nós para contrariar, para fazer o contrário, porque esse é o intuito dele. Aí a Bíblia fala no verso 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então Deus observou, né? Porque ali a gente pode observar que ali todo mundo estava branco, né? Todo mundo se apresentou diante de Deus, como eu e você vamos se apresentar diante de Deus, todo mundo de branco. Branco significa pureza, santidade, né? Nós vamos se apresentar diante do Senhor com as nossas vestes espirituais, com as nossas vestes branca. Branca significa santificação. Só que no meio de todos aqueles anjos que estavam ali, havia alguém sujo, havia um pontinho preto. Esse pontinho preto era Satanás, era a sujeira. Isso me faz refletir na palavra de Deus que diz que um homem fez uma grande festa, né? E convidou os seus convidados, todos foram com roupas, né, apropriadas para entrar naquela festa. E teve um convidado que entrou com vestes que não era apropriada naquela festa, né? E ele foi colocado para fora daquele lugar. Assim somos nós. Quando a gente chegar diante de Deus, né? Nós temos que chegar diante de Deus em santidade. Nós estamos aqui passando por um processo de aperfeiçoamento, de purificação, de santificação. Não tem como chegar na presença do Senhor com vestes sujas, vestes salpicadas, né? Quando a Bíblia fala salpicada, significa pecado. Então aqui Satanás ele está representando o pecado, né? Ele entrou no meio, né, das coisas santas do Senhor. O pecado entrou no meio dos filhos de Deus. E Deus viu, quando Deus observou, bateu o olho, ele observou que ali tinha algo estranho no meio dos seus anjos. E Deus aqui está tendo um diálogo. A gente vê que Deus mostra para o diabo, e cita o diabo, mostra para ele que ainda existe homens e mulheres verdadeiramente compromissados com a sua palavra, com ele. Embora o diabo achasse que não, mas Deus estava mostrando que existe sim uma igreja compromissada com a sua palavra, uma igreja comprometida com Deus. Aí aqui fala, verso 8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente e que se desvia do mal. Aí o diabo disse, eu botei o olho em todo ser humano na terra, mas o Senhor sabe que eu não tinha observado esse daí? Será que ele é tudo isso mesmo que o Senhor está dizendo? Isso aí é o diálogo entre Deus e o diabo. E o diabo querendo argumentar com Deus que Deus estava errado, né? E Deus dizendo, não, Jó é um homem íntegro e reto. Tu observou, tu prestou atenção, tu olhou, né? Deus estava mostrando para ele que ainda existe uma igreja santa na face da terra, que ama a Deus, que serve a Deus, que tem uma aliança com Deus, que tem compromisso com Deus. Embora o mundo seja de trevas, ainda existe uma luz no meio das trevas. E o diabo ficou irado com essa conversa. E falou assim, verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Né? O diabo querendo
mostrar para Deus que Deus estava errado. Né? O diabo ele sempre vai apontar teus erros, porque Satanás ele é assim, ele é um manipulador, ele gosta de manipular, né? As situações, ele gosta de manipular o ser humano, manipular as pessoas. Faz você pecar, depois que ele faz o homem pecar, aí ele vai acusar o homem, vai lá diante de Deus acusar o homem. É por isso que a gente tem que ter cuidado nos passos que a gente dá, porque quando a gente dá um passo de errado, aí o diabo vai lá, mostra para Deus, diante de Deus, diz: olha, ele não é teu filho, ele não é tua filha, olha aí, tá matando, ó. É teu filho e a tua filha tá roubando. É teu filho, diz que é a tua filha, diz que é um pregador da tua palavra, mas está mentindo. E aí, Deus? Então, Satanás, ele é acusador da nossa alma. Ele é especialista em fazer esse papel. Então, não precisa ninguém fazer esse papel, porque já tem quem faça. Esse papel é do diabo. Esse papel não é do homem, não é nossa, Labra Subiergue. Esse papel é dele. E essa palavra reflete quem ele é. Mostra quem ele é, acusador das nossas almas. Verso 10 fala: porventura tu não cercaste de saber a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste o seu gado, se tem aumentado na terra. Então o diabo estava mostrando para Deus que o homem só adorava ele porque ele tinha bens material, né? O diabo estava mostrando para Deus que o homem Jó só adorava a Deus porque Deus havia lhe abençoado, lhe cercado de bênçãos, lhe abençoado de várias formas, tanto no saber quanto na administração daquilo que era terreno. Aí Deus disse: não, nada disso. Jó me adora porque ele sabe que eu sou grande, ele sabe que eu sou misericordioso, ele sabe que eu cuido da vida dele. Jó me adora pelo que eu sou. Nós devemos adorar a Deus, essa palavra mostra que nós devemos adorar a Deus não por aquilo que ele é, né? Não por aquilo que ele pode lhe dar, mas pelo aquilo que ele é. Ele é o quê? Bom em sua essência. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é forte, Deus é justo, Ele é um Pai maravilhoso. Então havia duas multidões que seguiam Jesus, né? A gente pode observar também aqui na palavra de Deus que havia duas multidões que seguiam Jesus. Uma multidão seguia Jesus por interesse, porque só queria que Deus respondesse às suas necessidades e nada mais. Mas a outra multidão adorava Jesus, procurava Jesus, seguia Jesus pelo que ele era: bom, maravilhoso, justo, perfeito, misericordioso, santo, né? Verdadeiro, dono da verdade. Então nós devemos adorar a Deus, embora Deus mande chuva, embora Deus mande sol, mesmo que Deus não mande nada, mesmo que Deus feche as portas, abra as portas, mesmo que você esteja doente, em qualquer situação que você se deparar na sua vida, adore a Deus. Deus está falando: adore a mim em qualquer circunstância que você estiver, me adore. O segredo é adorar. Mesmo que Deus não te dê aquilo que você está pedindo, adore a Deus, me adore. Deus está falando que eu vou te abençoar. Esse é o segredo para tu me conhecer, é tu me adorar. Aí aqui verso 11 fala: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás a mão e verás se não blasfemarás contra ti na tua face, né? Então o diabo estava querendo mais uma vez mostrar para Deus que se Deus tocasse na saúde, no financeiro, no espiritual, na família, naquilo que ele mais prezava, naquilo que ele mais amava, ele não ia lhe abandonar, ele não ia blasfemar contra Deus. E Deus falou para o diabo assim, verso 12: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tua mão.
Somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus, né? Saiu, creio eu, igual um foguete, rápido. Os pés, a Bíblia diz que uma das coisas que Deus abomina, porque existem 7 coisas que Deus abomina. E uma das coisas que Deus abomina é aqueles que se apressam, pés que se apressam em fazer o mal. Por quê? Porque esse é o papel do diabo, tá vendo? Ele se apressou em fazer o mal, saiu da presença de Deus rápido, igual um foguete. Em segundos, sumiu e foi lá plantar coisas ruins, plantar coisas desagradáveis. Então, esse não é o nosso papel, né? Esse é o papel do diabo. Então, o papel nosso, o papel da igreja, o papel do homem é acolher, é receber na casa do Senhor, é abraçar, é ensinar a verdade, é incentivar, é em mostrar o caminho que deve andar, é em ajudar, é em acolher, é em ter compaixão e ter misericórdia, né? Essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja que se parece com Cristo, é a igreja que tem o fruto do Espírito Santo de Deus, né? Não as obras da carne. As obras da carne, quem opera é Satanás. E o fruto do Espírito Santo, quem opera é Deus, né? Quem opera é o Espírito Santo, através do poder de Deus em nossas vidas. E a Bíblia diz que é nas nossas fraquezas que Deus aperfeiçoa o seu poder. Quando você está fraco, quando você está caído, quando você está abatido, sem forças de se levantar, sem força de se reerguer, de caminhar novamente, o Espírito Santo vai te reerguer, vai te colocar de pé, vai te dar ânimo, vai te dar vigor, vai te dar disposição, né? Aquilo que você não pode, Deus faz por você. E a Bíblia diz que, para finalizar essa palavra, o diabo tocou em tudo que Jó tinha, e tirou tudo que Jó tinha, e Jó não blasfemou contra Deus, Jó não pecou, porque o coração de Jó estava em Deus. O coração de Jó estava nas coisas do alto, de cima, né? A vida de Jó era um testemunho, aonde todos daquela cidade, aonde todos ao redor podiam ver, e todos testemunhavam que ele era um homem íntegro e reto. E quando Jó passou a orar por aqueles que lhe perseguiam, por aqueles que lhe acusavam, Deus mudou o cativeiro de Jó, porque ele aprendeu que não é com mal que se paga, não, mas se paga o mal com o bem. Quando você paga o mal com o bem, aí você está se parecendo com Deus, aí você está andando nos caminhos do Senhor, você está andando na vontade de Deus. Quando Jó, no versículo 42 dessa palavra aqui, ele foi orar pelos seus amigos, né? Depois de um diálogo que Jó teve com Deus, né? Jó foi orar pelos seus amigos, porque ele aprendeu com Deus o caminho que se deve andar. É o caminho do perdão, o caminho do amor, o caminho da misericórdia, o caminho da compaixão. Quando ele orou pelos seus amigos, Deus restituiu toda a sua vida espiritual, material, né? Sentimental, o seu casamento, tudo foi restituído. Ele teve mais 10 filhos, né? Então, ao total, Jó teve 20 filhos, né? Então, Jó foi um homem extremamente abençoado, porque ele deu ouvido à voz de Deus. E aqui, trazendo o resumo dessa palavra, né, que a gente meditou, Jó, o nome Jó significa hostilizado, homem voltado para Deus em hebraico. Adversário é aquele que se eleva contra o outro, né? O nosso adversário, a Bíblia diz que é Satanás. Acusador, esse também é o papel dele, né? Acusador significa é o que incrimina, né? O que aponta o erro dos outros. Esse título é atribuído ao diabo. Ele é o verdadeiro acusador, né? Então não acuse seu irmão, não se precipite em julgar porque você está vendo alguma coisa na mídia, porque você viu alguém falar, porque alguém caiu. Não acuse, deixa lá, deixa quieto, é ele Deus, né?
Nosso papel não é acusar, nosso papel é orar, é abençoar, é ajudar, é interceder. Esse papel de juiz só cabe a Deus, Ele é quem vai julgar, né? A causa de cada um de nós. E aqui o nome é Jó. Jó era da terra de Uz. O que é a terra de Uz? Era afastada, ela tinha uma crença diferente do povo de Deus. Eles adoravam vários deuses, não tinha nenhuma lei moral, eles viviam como queriam, de acordo com a sua própria vontade. Eram pervertidos. Era no meio desse povo que Jó habitava. Porém, Jó dava testemunho. Jó era luz no meio das trevas. E é assim que nós devemos ser nesse mundo no qual nós vivemos. Nós somos luz, aonde nós estivermos, nós somos luz, no trabalho, no colégio, na faculdade, dentro do lar, na rua, no mercado, nós somos luz no meio das trevas, no meio desse mundo. Reto, a palavra reto, que se comporta com justiça, integridade, honesto e verdadeiro. Esses são os atributos que o próprio Deus dá testemunho da vida de Jó. Íntegro, completo, verdadeiro, temente, respeitoso, respeito, profunda reverência, né? Um homem temente a Deus é um homem que tem profunda reverência, respeita a Deus demais, respeita a Deus e o obedece, né? Esse é um verdadeiro homem que teme a Deus. E a Bíblia diz que aquele que teme a Deus, ele tem o princípio da sabedoria. Piedade, devoção, amor, compaixão, misericórdia, se compadecer pela dor alheia. Amém, amados? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Que a tua palavra vá, meu Pai, e ela surta efeito. Ela produz o resultado para o qual está sendo enviado. O Senhor vai libertando, o Senhor vai convertendo, vai salvando, vai promovendo vida e vida em abundância. Abra os ouvidos, abra a audição espiritual do teu povo, da tua igreja. Abra os olhos, abra o entendimento. Abençoe a cada um que está ouvindo, Senhor, a tua palavra. Vai convertendo, vai libertando, vai salvando, vai transformando, vai mudando o cativeiro, mudando a história. Vai confirmando a bênção e a vitória, Senhor, na vida de todo homem, de toda mulher, meu Pai, que está ouvindo esta palavra, Senhor. Meu Deus, quebra o arco, meu Deus, corta a lança. Faz o teu querer, faz a tua vontade, Senhor, nesta hora. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.